O meu coração exulta no Senhor meu Salvador. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em mim e não dá fruto, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos anunciei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como o ramo e secará. Esses ramos apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido. A glória de meu Pai é que deis muito fruto. Então vos tornareis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma saudação de agradecimento por este convite feito ao Arcebispo de Évora para, com tanta alegria e júbilo, presidir esta Eucaristia nesta Semana Nacional da Liturgia. Um cumprimento ao Secretariado Nacional, neste momento em que vivemos também a festa de Santa Brígida, padroeira da Europa, e também que recordamos o saudoso Padre José Leão Cordeiro, liturgista, durante dezenas e dezenas de anos, membros desta comissão, deste Secretariado Nacional. Uma saudação aos senhores padres que participam nesta Eucaristia, concelebrando
autêntico retiro, autêntico encontro com o Senhor nesta riqueza manancial de uma Semana Nacional da Liturgia. Um cumprimento aos diáconos e a todos os irmãos que trabalham, que curam neste santuário pelo nosso acolhimento, pelo nosso bem-estar em oração e em encontro. Muito obrigado a todos os curadores, funcionários, colaboradores. A palavra do Senhor que acabamos de escutar coloca-nos numa relação profunda, única com nosso Senhor Jesus Cristo. Percebemos que os seus contemporâneos tiveram o privilégio de com ele viver, mas não tiveram esta alegria imensa de dele viver. Foram seus contemporâneos, viveram com ele, uns com curiosidade, outros mesmo com encontro. Os discípulos foram descobrindo o Senhor, a beleza do seu amor gratuito, o rosto do Pai que Ele nos apresenta, que Ele nos mostra, a ternura de um Deus que envia o seu Filho único e que por nós dá a vida e a dá na cruz, a dimensão pascal que acontece depois da sua paixão, morte e sepultura, no silêncio daquele sábado, na alegria da manhã da Páscoa, que se vai estender até à Ascensão e até ao Pentecostes, o envio de Cristo. Os discípulos vão descobrindo gradualmente, progressivamente. Pedro, só mesmo no fim, compreendeu como precisava que o Senhor o lavasse. Ai dele se o Senhor o não lavasse. Na última ceia não queria que o Senhor o lavasse, porque se fosse ele, o mestre não lavaria o seu discípulo. Mas no fim de o ter negado, antes do galo cantar, aquelas 3 fraquezas, ele percebeu, nas 3 perguntas, Pedro, tu amas-me? Que ele tinha mesmo que ser lavado na misericórdia do olhar de Cristo, o olhar do Pai. Vem e segue-me. É este Pedro que tem este caminho a fazer para ser pastor. Teve que experimentar a queda para perceber a queda dos irmãos e para compreender que ser pastor das ovelhas e dos cordeiros significaria lavar os pés, aquilo que ele não via de bom modo em Jesus Cristo, porque o via como Senhor, vencedor, triunfal, que devia permanecer sempre no seu trono e jamais lavar os pés como servo e criado. E com ele todos os discípulos foram fazendo uma segunda conversão. Afinal, depois da ressurreição, o que Jesus faz é uma segunda chamada aos discípulos. Eles vão sendo convocados. João é aquele que permanece no testemunho da fé da primeira discípula, aquela que não vacila, porque desde o primeiro instante não é tocada pela sombra do pecado, mas imaculada. É pela mão de Maria que João permanece, de pé junto à cruz, na fé, no silêncio de Sábado Santo, e é aquele que reconhece no túmulo vazio a ressurreição de Jesus. Somente no sinal do túmulo vazio. Todo o resto era a luz do Senhor, a luz da fé no seu coração. Ressuscitou. Compreendemos que os outros foram sendo repescados e vão fazendo um segundo encontro com o Senhor. Nós somos aqueles que somos contemporâneos de Cristo e não temos a felicidade de que Ele viva só conosco, ao nosso lado, companheiro de Emaús, mas viva em nós. E é esta palavra que o Senhor nos dá. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E acrescenta, porque sem mim nada podeis fazer. E a terminar,
reforça: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido. A glória de meu Pai é que deis muito fruto, então vos tornareis meus discípulos. Viver do Senhor, sentir que o Senhor vive em nós, que a sua linfa, que o seu sangue ressuscitado, que a sua carne ressuscitada é a seiva da nossa vida. E porque somos amados por Ele, experimentamos o seu amor, amamos com o seu amor os nossos irmãos. E é Ele que ama em nós. Paulo fez esta experiência na sua vida. Numa igreja difícil, a igreja dos Gálatas, onde havia um constante recurso ao cumprimento da lei, eu não preciso da graça, a mim basta-me cumprir o mandamento, a Torá, para que o Senhor me deva o prémio, porque sou justo no cumprimento da lei. É aqui que Paulo dá o grande testemunho da gratuidade de Deus. Por meio da lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. É a abertura do seu coração a esta gratuidade. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Esta expressão, a inabitação de Cristo em Paulo, é muito desenvolvida pelos padres da Igreja. A inabitação, Cristo que vive em mim, templo de Deus, jamais vazio, jamais cidade deserta, mas coração habitado, silêncio habitado. Esta é uma das notas do batismo. Ao sermos batizados, somos filhos de Deus, herdeiros, pedras vivas da Igreja, templos do Espírito Santo. Templos do Espírito Santo. Na nossa vida não há espaço para a solidão, para o vazio interior, para a falta de sentido para viver, para esta expressão tão sofrida do nosso tempo, vazio interior, um vazio. Nós devemos ser testemunhos na alegria do reino de Deus que chegou até nós, desta presença do Senhor. Porque Ele se entregou por mim. O eco desta palavra, Ele se entregou por mim. Ele morreu por mim. O que não fará por mim? O que poderia fazer mais por mim? Sou amado. Um poeta diz que quem é amado não morre, porque permanece na memória de quem o ama. Enquanto aquele que o ama viver, o amado não morre. Nós que somos amados por Deus eterno, o Pai que deu o Filho, que morreu por nós na cruz, que com o Filho nos envia o Espírito Santo, somos eternamente amados na eternidade de Deus. Por isso vivemos eternamente. E levamos já em nós esta semente de eternidade, esta réstia de luz eterna em nós. Foi assim que Santa Brígida, que hoje celebramos, viveu. Ela é uma mulher que vive no século XIV, nasce em 1303, morre em 1373, com 70 anos, filha dos reis da Suécia, uma mulher que encarnou uma vida de dedicação e oração, fundadora das Irmãs Brígidas, uma ordem religiosa, que centrou de tal modo a sua gratidão em Nosso Senhor Jesus Cristo, que aquela expressão, toda a nossa glória está na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, a plasmou, se identificou com ela. Ela é a mulher que faz uma estrada de diálogo com Cristo. Ela meditava na palavra do Senhor e o Senhor, como que em diálogo íntimo no seu coração, dialogava em colóquio com ela.
uma oração trabalhada, uma Lectio Divina tão vivida que ela ia lendo a palavra de Deus com as entrelinhas daquilo que sentia no coração, explicação de Cristo. É a mulher do Evangelho vivo, é a mulher do Cristo crucificado, que não se ficou apenas numa mística de consolação e conforto interior, mas que assumiu a caridade para com os mais pobres. As Brígidas são irmãs da caridade, das sifílicas, uma doença muito comum no século XIV, a sífilis. As mulheres da rua, as mulheres pobres, tiveram sempre lugar no coração e na vida de cada mosteiro brígido. Há este homem que viveu no nosso tempo, o Sr. Padre José Leão Cordeiro. Um homem que, depois de um tempo árido, faz o curso comercial, vai para Moçambique. Na tropa, na vida militar, um dia perguntou-se a ele próprio: por que não encontrar um sentido diferente para a minha vida? E este padre recorreu ao capelão, que o ajudou. E depois, através de um sacerdote chamado Monsenhor Alcântara Guerreiro, Jerónimo Alcântara Guerreiro, natural de Mourão, arquidiocese de Évora, que estava em Moçambique a abrir o grande liceu público daquela cidade, então Lourenço Marques, conduziu para o seminário de Évora, onde se ordenou já um homem com perto de 40 anos, 30 e muitos anos. Vai estudar liturgia para a França e teologia. E faz-se um homem que reza a liturgia de tal modo que toda a sua vida é ao ritmo da liturgia. Escutai, meus irmãos e minhas irmãs, esse Cristo contemporâneo de muitos, que não foram capazes de tocar nele como a mulher hemorroísa, quem me tocou, mas que só andavam à volta dele, não experimentaram as fontes das águas vivas, o manancial da graça. Andavam à volta, mas não lhe tocaram. Aquela mulher tocou. A liturgia é a possibilidade que nós hoje temos no século XXI de tocar no Senhor. Ser tocados pelo Senhor. Pegou a mão da menina e diz: Tabita cum, levanta-te. É esta menina que se levanta como necessidade de viver e de prolongar a sua vida, porque o Senhor a salva. O Senhor toca e nós tocamos-lhe. Pelos sacramentos é o encontro hoje com Cristo. Pela riqueza da liturgia, a seiva, a linfa, percorre o meu caminho interior, a minha interioridade, fortalece o meu coração, ilumina a minha mente, como o dom de Deus faz-me dar frutos de Deus. O Espírito Santo, nos seus 7 dons, faz-me produzir pelo dom de Deus e não por mim só, pela minha energia positiva, pela minha capacidade, pela minha virtus, pela minha virtude, pela minha energéina, pela minha energia, repito, mas pelo dom de Deus, as obras de Deus, as obras do Espírito Santo. Viver ao ritmo da liturgia é viver inundado por esta seiva, por este alimento, por este dom de Deus. E assim viveu o Padre Cordeiro. Quando ele celebrava a Eucaristia e teve um acidente cardiovascular e foi retirado para a sacristia, ele cantava o Aleluia e cantava os salmos, deitado no chão, num cobertor, até que chegasse a ambulância. Durante todo o tempo que ele se purificou para o céu, para a eternidade, neste dom que o Senhor lhe deu da purificação, por uma circunstância muito difícil, muito gravosa, ele tirou sempre o benefício desse dom. Chegávamos junto do seu leito e o melhor que nós lhe podíamos fazer era iniciar a cantar hinos das laudes, das vésperas, das horas intermédias. Conforme a hora do dia, ele imediatamente começava a cantar. Cantava connosco os salmos, a espiritualidade do Padre Cordeiro,
como a espiritualidade de Santa Brígida, como a espiritualidade de Paulo, era alimentar-se de Cristo a partir da liturgia. O encontro com Cristo, mais o encontro do Cristo conosco. O Sr. Padre Cordeiro foi perdendo as faculdades, normalmente, até aos 93 anos de vida. Mas a última que perdeu foi a memória dos salmos, que os conhecia de cor, e a liturgia das horas. Perdeu depois de ter perdido o ouvido, depois de ter perdido grande parte da memória. Rezava comigo os salmos. De tal modo a sua vida estava imbuída da liturgia. A liturgia era o seu projeto, era o seu calendário, era o seu programa. Vivia de Deus. Podemos dizer que esta palavra experimentada na catequese de Paulo, tão forte, em que ele diz: com Cristo estou crucificado, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, aconteceu na vida deste sacerdote. De um modo muito evidente e até por vezes, desculpai, palpável, neste sentido de nos emocionarmos. Termino dizendo-vos que na nossa estrada o itinerário litúrgico, o ano litúrgico, é de uma riqueza tão grande que nos há de alimentar, que nos há de fazer viver. Leva-nos à comunidade, faz-nos igreja e transforma-nos em dom de Deus para os nossos irmãos. Que aqui neste lugar, Fátima, onde Nossa Senhora exortou a oração, que essa oração nos leva à conversão, à penitência, e que passe pela oração litúrgica, em comunidade, não num cristianismo privatizado, privativo, mas em igreja, rezando com a igreja, porque aí alimentamo-nos dos mananciais da água viva, que o Senhor faz jorrar através daquela que é a sua esposa, a igreja, e em cada um de nós, o seu povo santo, o povo santo de Deus. Com Maria, a Senhora do louvor, a Senhora da escuta, a Senhora do sim gratificado, totalmente gratuito. Aprendamos a viver dos salmos, como ela viveu no seu tempo pré-cristão, ela que foi depois a primeira discípula, aquela que é filha de Sião, que vem dos pobres de Jerusalém e que é um sim total ao mistério de Cristo, que também foi compreendendo e a quem se foi abrindo, a quem deu a sua vida toda, desde o sinal da transformação da água em vinho até ao pé da cruz. Eis o teu filho. É a Senhora que se alimentou da palavra de Deus e se tornou, por isso, a mãe do Filho de Deus, a mãe da Igreja, a mãe da humanidade. Eis a consequência de quem vive da palavra de Deus. Torna-se filha de Deus para ser de todos na doação, na dádiva, no seu caso, na maternidade. Amém.